Olá a todos, meu nome é Matheus Schuller, sou aluno do curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá, no qual o seguinte projeto foi desenvolvido na disciplina de microcontroladores, ministrado pelo professor Alberto Jean Mascarenhas, e o tema proposto para o grupo foi a geração de uma onda sinoidal com amplitude e frequência ajustáveis utilizando o PIC 16F877A. Antes de dar continuidade no projeto, precisamos de uma lista de materiais, que possuem fácil acesso e podem ser encontradas em lojas de eletrônicos e periféricos, que são eles: um PIC 16F877A, uma protoboard, uma fonte de 5 volts, uma gravadora PIC-Kit 3, potenciômetros de 50k ohms, resistores de 1K e 330 ohms, um capacitor de 1 microfarad e jumpers para fazer as conexões entre os circuitos. Dando continuidade no projeto, nossa primeira análise seria como iríamos ler determinados valores de uma onda senoidal. Por se tratar de uma onda senoidal, o cálculo desses valores ficou fácil, pois ela se repete, tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo. Então dividimos meia onda em 50 pequenas frações, como podemos ver na imagem. Esses valores correspondem aos valores de V1, V2, V3 e assim por diante. Após algumas análises, chegamos na seguinte equação: o y é igual a seno de 2π sobre 100 vezes i. O valor de i seria uma pequena fração da onda, correspondente ao valor de V1, V2, V3 e assim sucessivamente. Fazendo mais algumas análises, concluímos que não poderíamos armazenar esses valores fracionários, ou seja, em um float. Então, convertemos esses valores inteiros para ser armazenados em um vetor, como veremos no código a seguir. Uma pequena observação que para determinar esses 50 valores inteiros, utilizamos de um código em JavaScript, que também vai estar disponível no próximo vídeo. Dando continuidade no projeto, inicialmente definimos o microcontrolador utilizado, o PIC 16F877A, definimos também um conversor AD de 8 bits. Nesse projeto estamos utilizando um cristal de 20 MHz. O vetor a seguir armazena os valores dos primeiros 180 graus de uma onda senoidal com amplitude 1, dividido em 50 amostras, como explicado anteriormente, e multiplicamos por 100. Esse cálculo, multiplicado por 100, precisaríamos armazenar esses 50 valores dentro de um inteiro. Não poderíamos armazenar dentro de um float. Dentro da função principal, temos declarado o i como inteiro, o atraso igual a 100, o atraso é a variável que vai ser utilizada para cálculo da frequência do sinal, o amp como float, o T1 do PWM declarado como 16. Também foram setadas as portas A0, A1 e A3, e a parte principal do programa consiste na utilização do PWM. Dentro do while, em um loop infinito, ele seta o canal do conversor AD para leitura na porta 0 e faz a leitura dos dados vindos do primeiro potenciômetro e armazena na variável atraso, utilizada no delay entre um segmento e outro. Isso determina a frequência. Logo após de fazer a leitura do primeiro potenciômetro, ele troca o canal para 1 e faz a leitura do sinal vindo do segundo potenciômetro, referente à amplitude. Esse valor é dividido por 50, pois vai ser utilizado no valor do T1. Prosseguindo, para gerar o sinal senoidal, utilizamos de 2 loops. O primeiro para gerar o semiciclo positivo da senoide e o segundo para gerar o semiciclo negativo da senoide. Como dito anteriormente, o circuito consiste na utilização de 2 potenciômetros, um para o controle da frequência do sinal e outro para o controle da amplitude. O microcontrolador PIC é responsável pela leitura das 2 portas analógicas referentes às entradas dos sinais vindos desses potenciômetros. Após a leitura e conversão dos dados, o PIC é encarregado de gerar um sinal PWM que passa por um filtro passa-baixas RC. Para esse tipo de filtro, nós utilizamos um capacitor de 1 microfarad e um resistor de 330 ohms. Visto que o cálculo da frequência de corte nesse circuito é 1 sobre 2π RC e a relação entre a frequência de corte e o produto RC é inversamente proporcional, ao utilizar resistores maiores, como o resistor de 1K, nós temos frequências de corte menores, que fazem com que o sinal seja mais ruidoso. Como podemos ver no gráfico gerado pelo osciloscópio, a onda possui amplitude igual a 5 volts e período é igual a aproximadamente 50 milissegundos.
uma frequência de 20 Hz. Quando alteramos a frequência, utilizando o potenciômetro, chegamos a um período de aproximadamente 20 milissegundos, equivalente a uma frequência de 50 Hz. Quando utilizamos o potenciômetro para controlar a amplitude do sinal, nós podemos atenuar esse sinal a ponto dele não apresentar mais a característica de uma onda. Porém, quando atenuamos o sinal, ele passa a não ser tão limpo quanto antes. Isso acontece por conta do filtro RC que estamos utilizando. Uma maneira de tentar modificar essa característica é utilizar amplificadores operacionais junto ao filtro.